o ex-presidente do Fluminense, Guilherme Belintani, falou num podcast essa semana sobre o clube. Falou sobre a SAF no Fluminense que tem se desenrolado. E ele chamou atenção para uma série de posicionamentos que eu também trouxe aqui no nosso comentário sobre a live do Flu recentemente. Alguns torcedores do Fluminense entraram em contato comigo na DM, dizendo que eu tinha me equivocado, que as coisas não eram bem assim, etc. Mas fato é que foi assim também que o Belintani leu. E o próprio site do Netflu, que é um site segmentado para o torcedor do Fluminense, repercutiu as falas do Belintani. Então vamos aqui ouvir o que o Belintani falou. A transformação do Fluminense em uma sociedade anônima do futebol está em pauta e as discussões esquentaram desde a última segunda-feira, quando o clube apresentou a proposta recebida. A oferta revelada por 65% da SAF inclui um aporte inicial de R$500 milhões e o investimento pode chegar a 6,4 bi dentro de um período de 10 anos, valor que não é necessariamente um dinheiro novo, mas que seria gerado pela própria receita do clube. O ex-presidente responsável por participar do processo de transformação do Bahia em SAF, um dos mais elogiados do país, Guilherme Belintani, revelou suas impressões sobre a proposta recebida pelo Fluminense. Um dos principais pontos de atenção são os 500 milhões iniciais, que serão divididos nos 2 primeiros anos, sendo 250 no ato da assinatura e o restante até 24 meses depois. Em entrevista ao podcast Bar FC, Belintani abriu o jogo. Diz ele: na minha avaliação, 500 milhões em 2 anos ou vai gastar um dinheiro com dívida, que não me parece o que está direcionado ali, ou vai ser um acréscimo, 250 milhões no primeiro ano e 250 no segundo, para elevar só a folha do futebol, e eu não acho que seja isso. Fiquei curioso para saber para onde vão esses 500 milhões de reais. Isso não está bem explicado até agora, tá? Aí ele acrescenta: não está falando... não está falando de pagamento de dívida, está falando de assunção de dívida. Vamos falar primeiro dos 500 milhões. Acho que é um valor pequeno no longo prazo. Primeiro que ele fala aqui, é importante sacramentar. Qual que é a diferença do pagamento de dívida e da assunção da dívida? Primeiro, se você vai fazer um plano para pagar essa dívida, o clube vai passar a operar um pouco mais no azul. E isso vai ter o seu fluxo de caixa vai melhorar e você vai ter mais possibilidade de investimento a longo prazo. Mas eles estão falando de assunção da dívida, que é a SAF assumindo a dívida, mas deixando ela do jeito que está. São coisas diferentes. Então ele completa aqui. Vamos falar primeiro dos 500 milhões. Acho que é um valor pequeno no longo prazo. Concordo totalmente. Para ser só isso de dinheiro novo. O Bahia já aportou mais do que isso nos 2 anos de SAF. Então, assim, está dizendo que o Bahia já teve de investimento mais do que 500 milhões nos primeiros 2 anos de SAF. E essa seria a única obrigação para os compradores do Fluminense, em termos de dinheiro novo. E, de novo... fosse uma entrada, né? Não é uma entrada, é uma compra. Não é uma entrada, é uma compra. É uma compra, mas esses 500 milhões são meio que a entrada do investimento. Não, né? é a compra total. Os 500 milhões são a compra. É um absurdo, então. Eles falam de 6,4 bi em 10 anos, mas eles falam que não é dinheiro novo. Então, se não é dinheiro novo, que é a receita do próprio clube, não é dinheiro. Então eles estão comprando o Fluminense por 500 milhões para fazer o Fluminense gerar esses 6 bilhões? Exatamente. É isso. Exatamente isso. Então, assim, Felipe, olha o quão grave é isso. O Palmeiras, Cara, é difícil, tá? O Palmeiras no primeiro semestre desse ano de 2025, sim, graças à venda do Estevão, graças à participação no Mundial de Clubes, A venda do Rios, o Palmeiras chegou a 1,1 bi em 6 meses, Felipe. Sim. O Fluminense estaria sendo comprado por menos da metade da receita de 6 meses do Palmeiras. Não, e assim... Não dá, isso aqui é, desculpa, se isso aqui se confirmar, tomaram o Fluminense de assalto. Ó, simplesmente. Um paralelo que você fez com o Palmeiras, citando o Palmeiras, em 2014, né? Eu até repercuti isso no meu canal essa semana, faz 11 anos que isso aconteceu. O Paulo Nobre investiu cerca de 200 milhões, cara, no Palmeiras, para transformar o Palmeiras, para investir no Palmeiras, para fazer o Palmeiras operar no azul,
Palmeiras não tinha Mas dinheiro o pra que ele pagar a conta de fez? água. Pagou dívida de curto prazo, que também não é o que está sendo Exatamente. falado agora no Fluminense. Exatamente, aí que eu ia chegar. É. Aí que eu ia chegar. O investimento ali era uma outra época, outros valores, era uma Uhum. outra realidade do país e tudo mais, da própria economia. E foi feito esse investimento no Palmeiras que recolocou o Palmeiras no azul para o Palmeiras voltar a É. operar. E aí veio o advento do Allianz Parque, a reformulação do sócio avante, o investimento pesado na categoria de base, que hoje está sendo talvez o principal ativo do clube. Sabe? Então foram feitas várias melhorias com esse investimento de 200 milhões, ali cerca de 200 milhões de reais feitos pelo Paulo Nobre. A questão é, esses 500 milhões serão suficientes para fazer o Fluminense chegar aos 6,4 bi? Acho que essa é a pergunta que o torcedor do Flu tinha que fazer. E aí assim, não, e não é. Desculpa, Felipe, não são. Olha aqui, o próprio Brentani fala, ó, pro tamanho que tá a indústria do futebol hoje, 500 milhões no longo prazo vira pó. E no curto prazo, eu não sei o que seria. Se for para pagar dívida, ótimo. Se for para qualquer outra coisa, só para elevar o nível do time em 2 anos, vai cair naquela falsa impressão de que no começo vira um timão e depois não tem como se sustentar. Que foi o que o Atlético Atlético Mineiro. fez, exatamente. Me parece um dinheiro pequeno demais para o longo prazo e grande demais para o curto prazo, salvo se for para pagamento de dívida. Aí segue, Belintani seguiu em suas ponderações sobre a proposta recebida pelo Fluminense e alertou que a participação de 65% dos investidores pode ser ainda maior, porque essa participação está calculada no que o Fluminense estima da sua dívida atual, mas ela não foi auditada. Se o Fluminense descobrir que tem uma dívida ainda maior do que tem, o percentual colocado na mão desses empresários por um valor ínfimo de 500 milhões de reais vai ser ainda maior. O ex-presidente do Bahia também pontuou que o valor anunciado de 6,4 bi não se trata de investimento. E aí vamos ler. E tem um ponto de atenção. Pelo que eu li, é que os 65% de participação da SAF é se essa dívida for confirmada. Se a dívida for maior que isso, parece que o percentual vai ser mais do que 65% na mão da SAF. E a tendência é que seja maior, porque a dívida não está auditada. Não sei qual nível, pode até ser auditada, mas não sei se é assertiva. No Bahia deu 280 milhões, 280, 270 milhões. E no final, a gente foi ver, deu 10% a mais. Tem uma coisa aí para observar, que se no final vai ser 65% mesmo, mais ou menos se a dívida for maior ou menor. E ele completa, eu discordo veementemente. Não se trata de 6,4 bi de investimento. Tecnicamente não é investimento. Grande parte disso é custeio. E aí ele deixa claro para todo mundo entender, porque os caras podem pegar e falar, olha aqui, a operação do Fluminense custou X bilhões ao longo de 10 anos e cumprimos religiosamente. E aí, torcedor, salário de jogador não é investimento. Cortar a grama não é. Nada disso é investimento, isso é custeio. Isso é orçamento. Quando se fala em investimento, pode até ser investimento próprio. Comprar um CT novo, comprar jogador que é ativo. E a dúvida é, além de entender quanto é de investimento nesse 6,4 bi, quanto vem do capital externo, porque a grande questão é, quanto o sócio está botando ali para ser dono de 65% do clube? Essa é a conta. E a conta que apresentaram até agora é de 500 milhões. Então assim, isso não é uma venda. O Fluminense é um clube histórico. O Fluminense é um clube cheio de torcedores. Não pode ser comprado por 500 milhões de reais com uma promessa de vamos investir 6,4 bi em 10 anos, mas não vai ser dinheiro novo. Tá louco. Se o Fluminense for vendido nessas condições, tomaram o Fluminense de assalto. E o Belintani está avisando. Eu já falei sobre isso aqui, algumas pessoas me rebateram na DM, não, que não, a sua fala é muito rasa. Eu, sinceramente, acho um absurdo. E outra, tem pessoas ali, Felipe, que fazem parte desse grupo de empresários que já foram presas na Lava Jato. Hein? Importante dizer. Eu não sabia. Já foram presas. Então, assim, tem que tomar cuidado com quem são, qual é a proposta. E outra, né, cara? Vamos lembrar aqui que a gente até repercutiu em lives passadas alguns conselheiros do Fluminense ali contra a pressa, podemos dizer assim, que Mário Bittencourt estava para adiantar esse processo de SAF, né? Eu acho que
prudente o Fluminense esperar um pouco mais, cara. Analisar outras propostas. Sem Não precisa dúvida. ter pressa, cara. Não precisa ter Até pressa. porque é uma decisão que não volta, velho. É uma decisão muito séria, cara. Você pode amarrar o clube aí por décadas, velho. Por décadas. Não se faz isso da noite pro dia. Isso tem que ser discutido, isso tem que ser melhor amparado, sabe? Não dá pro o Fluminense, pô. O Fluminense vale o Endrick? O Fluminense custa o Estevão? Pô, não dá, cara. Isso é inadmissível. Um clube do tamanho do Fluminense, campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, tetracampeão brasileiro, revelou inúmeros craques pro futebol nacional. Um clube de história, de relevância, de torcida grande, num centro importante do futebol brasileiro, ser vendido por 500 milhões e com uma promessa rasa de que vai atingir 6,4 bi em 10 anos, É, baseado em quê? Em vento? é Cara, isso. desculpa, velho. Desculpa. Não dá. Se eu Não fosse existe. torcedor do Flu, eu ia estar extremamente preocupado, cara. Eu também. Extremamente preocupado. Com certeza, velho. Não tenho a menor dúvida disso.